A melhor frequência. FM 103,9, Rádio Facom. ¿Lo pergunta? Rádio Facom, agora são 4 horas e 24 minutos. Depois dessa programação musical de pagode, você agora vai entrar um outro ritmo. Agora é a hora da música clássica. Esse é o La Pergunta, o seu programa de entrevistas. E quem está aqui com a gente é Luane Voigan, cantora lírica e popular, e Frederico Buenaldi, violonista. Os dois são formados no curso de música da UFJF e eles estão aqui para conversar com a gente hoje, para a gente poder aprender um pouco mais sobre música clássica e saber o que eles estão fazendo. Primeira pergunta para você. Boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde, tudo bom? Qual é a formação de vocês? Eu sou bacharel em canto lírico aqui pela UFJF. Depois eu fiz pós-graduação em musicoterapia no Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Depois eu fiz licenciatura na Faculdade Mozarteum de São Paulo. E agora eu sou mestranda em performance na UFRJ. Boa tarde a todos. Eu também tenho a mesma formação da Luane, porém o meu bacharelado aqui na universidade foi na modalidade violão. Tenho a licenciatura na Faculdade Mozarteum em São Paulo e também a pós-graduação em musicoterapia pelo Conservatório Brasileiro de Música. Vocês são profissionais de música, então? Sim. Sim. É possível viver de música? Sim, é possível viver de música. Dentro do campo da música existem várias possibilidades, né? Então, nós temos a possibilidade de ministrar aulas, né? Possibilidade de realizar eventos, tem a possibilidade de trabalhar com a parte de gravação, né? De se envolver mais nessa questão de estúdio. Então, são muitas as possibilidades para se viver de música, não necessariamente só tocando, né? Porque viver tocando especificamente, né? Exclusivamente tocando, é um pouquinho mais complicado. Mas dá para viver sim. Não dá para ficar rico, mas dá para viver. Vocês têm outra, ou já trabalharam com outra coisa, ou tem alguma outra profissão? Não. Assim, na verdade nós fizemos musicoterapia, né, pós-graduação em musicoterapia no Conservatório Brasileiro de Música, que é um campo que trabalha com a música, mas não é ligado à performance, né? É um campo ligado à terapia, A área da saúde. Na área da saúde. Então, é um pouco diferente daquilo que a gente considera, né, como sendo fazer musical, é mais terapêutico. E como que vocês veem a elitização da música clássica, que parece que fica presa nos festivais de inverno, parece que tem data para acontecer? Então, existe, né, um certo distanciamento, sim, e o nosso objetivo com a série de concertos é justamente aproximar o público da música de concerto. Que na verdade é uma música, um gênero, né, tão bonito quanto, né, os demais, tão belo e tão rico, mas que muitas pessoas acabam não indo por ter uma ideia um pouco equivocada, né, um certo preconceito por não conhecer e achar que é aquela coisa chata, engessada. Não é bem assim. A série de concertos ela vem justamente para quebrar um pouco esses paradigmas e para poder formar público. Que a gente não tem isso tão enraizado na nossa cultura em relação à música de concerto, igual a gente tem nas demais músicas. Mas, no caso, a gente quer realmente que o público conheça e aprecie. Você acha que a música na igreja tem esse papel de popularização, porque é um local que tem pessoas mais diferentes possíveis, né? Sim, sim. Muitos alunos nos procuram, né, tanto a aula de canto quanto a aula de violão, porque eles têm já uma vivência, né, na igreja, querendo aprender as técnicas para poder cantar e tocar melhor, né, e eles começam ali na igreja a desenvolver o interesse por música. Então, a gente acha um ambiente muito estimulante, né, muito bom para eles poderem estar exercendo aí, poderem estar tocando e cantando.
tendo esse contato. E nem sempre para música clássica, né? Muitas vezes a pessoa começa a aprender um pouco de música na igreja e vai para outros estilos também. Sim, com certeza. A gente sempre bate muito na tecla da questão do cuidado, né? Por exemplo, se você quer tocar ou cantar na igreja ou com os amigos, né? Que principalmente eu falo na área do canto, né? Que é a minha área, que seja uma questão assim da pessoa trabalhar um pouquinho de técnica, ter um pouco de conhecimento sobre a voz, para ela não desenvolver nenhum tipo de problema na voz por cantar assim, né? Só por prazer, mas sem os devidos cuidados. Mas a gente acha que é muito importante, sim, que a pessoa exerça isso, que ela estude, que ela cante, toque, que ela tenha esse contato com a música. E a gente pode ouvir um pouco agora? Sim. Com certeza. A gente vai ouvir Mãe d'Água? Isso, Mãe d'Água do Guerra Peixe. É uma peça que ela é toda em vocalize e ela fala... Mãe d'Água é um personagem, né, mitológico que ela atrai as suas vítimas para a morte com seu canto. Então a música não tem letra, o tempo todo ela é o vocalize que mostra essa ação dela de seduzir e levar a vítima. Oh
Rádio Facom, 4 horas e 35 minutos. Estou aqui encantada, sem palavras, diante dessa peça. Bravo, perfeito. Obrigada. Obrigado. Você acabou de ouvir Luane Voiga, Frederico Grunewald, que estão aqui para divulgar o concerto na Filarmônica, eles são músicos. E você acabou de ouvir Mãe d'Água. A gente vai falar agora mais um pouquinho com eles sobre a parte cultural e social. Vocês defendem a musicalização nas escolas? Sim, com certeza. A música, ela exerce um papel na educação fundamental e os benefícios, né, para a educação, principalmente infantil, são inúmeros. Você tem uma estimulação dos hemisférios cerebrais, você tem uma melhora da atenção, você tem uma melhora da disciplina, você trabalha tanto aspectos mais exatos, como o ritmo, né, os códigos, né, da partitura, como você também trabalha com o abstrato, que é a expressividade, né, o autoconhecimento, a interpretação, que varia muito de pessoa para pessoa. E além de também, dentro do campo da música erudita, por exemplo, né, já falando mais sobre isso, a gente tem tanta história, a gente tem tanta informação importante, né, e que essas crianças, elas teriam um enriquecimento tão grande, né, no processo de desenvolvimento, tendo acesso a esse universo, né, e tendo acesso à música, na musicalização, nas brincadeiras musicais. A capacidade de autoexpressão da música na criança é muito grande, porque você não precisa de comunicação também, né? Porque nas aulas de musicalização você não precisa de cantar para poder se comunicar. Às vezes com uns instrumentos a criança consegue se comunicar com você e com o professor. Então é uma forma muito boa, muito eficaz de apurar a percepção sensório-motora da criança, né? Ajuda no desenvolvimento cognitivo, né, intelectual da criança. E essa questão da percepção dos sons, das diversas sonoridades, né? O que é música, o que não é música, os instrumentos musicais, a diferenciação de timbres, de instrumentos musicais, tudo isso está dentro das aulas de musicalização e são muito importantes para ajudar na educação da criança e na cultura também, né? Na formação cultural desses indivíduos. E se reflete, inclusive, nas notas, né? Com certeza. Sim. Vamos falar agora de uma questão mais séria, mais triste para a música. A Orquestra de São Paulo perdeu a verba, né, e foi cortada, assim como o Prêmio da Música também foi cortado do orçamento do governo. Como que vocês veem a falta de incentivo do governo da cultura? Isso acontece para vocês, na realidade de vocês, local? Assim, esses cortes eles estão sendo feitos no Brasil todo, né? São várias partes do Brasil onde os músicos estão sendo demitidos, estão com atraso no salário, muita gente passando realmente necessidade por causa do quadro atual, né, que o Brasil está vivendo. Mas o que a gente nota, né, principalmente nós que vivemos de música, é que a classe artística é uma das primeiras a sofrer com cortes de verbas, com reajustes. Então, é como se a cultura ela não fosse, né, ao ver de muitas pessoas e de muitos representantes do governo, como algo que não é importante, algo que não é essencial para o desenvolvimento, algo que não é essencial para a saúde da população, algo que não é importante para a população, mas porque quando a gente tem o contato com a cultura e com a arte, a gente cuida não só da parte emocional, né, mas a gente trabalha também principalmente com prevenção de doenças. Indo mais para o campo da musicoterapia, é mais fácil explicar um pouco sobre isso, né? A pessoa que pinta, que dança, que canta, que toca um instrumento, ela está cuidando do seu lado emocional e do seu corpo também. Então, você tem uma melhora de bem-estar, você tem uma qualidade de vida melhor e você previne doenças com isso também.
né? Então é uma coisa que vai muito além só do gostar. Porque dá empoderamento, né? A pessoa se empodera, então ela realmente Expressão. ela realmente muda, né, a forma dela. Eu conheço pessoas que vão, por exemplo, estudar música para poder vencer a timidez, para poder falar melhor, né? Pessoas que trabalham que gostam de fazer aula de um instrumento porque tem depressão e quando elas estão tocando, elas se sentem melhores, não se sentem sozinhas, né? Pessoas que perderam familiares e que vivem muito sozinhas em casa, né? E, enfim, é uma infinidade de coisas assim que a música promove, a arte promove como um todo, né? Todos os segmentos. E isso ajudaria muito no desenvolvimento de uma sociedade melhor. Só que a gente vê que a cultura é sempre deixada de lado. É uma sociedade mais sensível, né? Para as Sim. questões sociais, para as questões de diferenças entre classes, né? Diferenças culturais. Você vê uma sociedade muito insensível mesmo, né? Acho que falta inteligência emocional. Você vê que o nível de ansiedade e de estresse do brasileiro cada vez é maior, né? Porque ele não dá vazão aos seus sentimentos. E através da música ele consegue ter esse processo de vazão, entendeu? De autoexpressão. Deve ter algum estudo, vocês podem falar se vocês souberem, inclusive de redução de gastos, né? Porque se afeta a saúde e diminui riscos de doença, isso vai diminuir gastos, não precisa cortar uma orquestra. Nossa, imagina um mundo sem arte, né? Sem você ter contato com música, sem você ter contato com cultura, né? A gente viveria numa tristeza infinita, porque a gente precisa cuidar desse lado também, o lado emocional. O ser humano, ele é composto por vários aspectos, né? E esse lado é um lado que está realmente deixado de lado. Então as pessoas realmente, agora tu falou, estão muito estressadas, muito ansiosas. E isso pode desencadear outros problemas. Existem sim muitos estudos, né, que falam sobre isso, sobre a diminuição da ansiedade, do estresse e até no tratamento de doenças mesmo, né? Doenças cardiovasculares, Sim, né? a gente tem, por exemplo, a musicoterapia utilizada na reabilitação de pacientes com Parkinson, né? Ajudando também os pacientes com Alzheimer, né? Claro que para lidar com a musicoterapia tem que ser um musicoterapeuta que tenha uma formação em musicoterapia, porque a gente já está falando aí de um trabalho voltado para a melhora do paciente. Então, tem que ser uma pessoa que tem uma formação. É uma melhora que estabelece qualidade de vida e bem-estar. É um tratamento coadjuvante que não cura a doença, né? Você não vai curar o Parkinson, o Alzheimer ou doenças crônicas, mas você promove um bem-estar e uma qualidade de vida. Porque quem não vive com qualidade de vida e bem-estar, vegeta, né? Então, é uma coisa muito triste isso, mas é a realidade. Então, através da música e do musicoterapeuta que sabe, que é qualificado para poder utilizar os elementos da música ao seu favor na hora de atender o paciente, ele consegue essa melhora, essa qualidade de vida e esse bem-estar. E dentro dos outros objetivos terapêuticos que ele estabelecer para aquele paciente. Muito interessante. Vocês participaram, por outro lado, né, do Festival de Música Colonial Brasileira e Música Antiga. Como que vocês veem? Esses eventos são importantes para o aperfeiçoamento, tem muita gente de fora, né, para que vocês possam se aperfeiçoar gratuitamente. Como que é? Sim, sim. O nosso Festival de Música Colonial Brasileira e Música Antiga, que sempre foi feito pela ProMúsica, né, e agora a ProMúsica faz parte da UFJF. Então houve essa união e agora está o festival da ProMúsica UFJF, né? Ele continua acontecendo, bem como você falou, os grandes profissionais da música do Brasil e do exterior vêm para cá para poder compartilhar essa bagagem imensa de conhecimento para os alunos que estão não só começando, mas também já têm uma trajetória, e para os profissionais que também querem reciclar os conhecimentos. É importante, né, dizer, porque muitas pessoas pensam que o músico, ele se formou em música, ele acabou. Não, a gente estuda muito todos os dias,
e sempre, né? Se você quer ser um bom músico, você tem que saber que você vai ser um atleta, que você vai estudar muito e que você tem que estar sempre procurando esse aperfeiçoamento. Então é um estímulo para esses jovens que estão começando, é um estímulo para nós que já temos um tempo, né, de estudo, de trabalho, e é muito importante esses incentivos para poder manter, né, esses profissionais na ativa e esses estudantes cada vez melhorando na área, né? Rádio Facom, são 4 horas e 45 minutos. Estamos conversando aqui com Luane Voiga e Federico Grunevaldi. Eles vieram divulgar o concerto na Filarmônica e a gente está conversando com eles um pouquinho. Para quem quer ser músico, o que deve fazer? Ou a pessoa se interessou agora, ou assistiu, ou gostou porque viu, participou do evento e quer estudar música. Juiz de Fora tem locais para esse tipo de estudo? Tem, Juiz de Fora tem locais. Nós temos, por exemplo, instituições, né, físicas presentes, como o Conservatório Estadual de Música e Defesa Americano, ali na Batista de Oliveira com Getúlio, e lá você tem, lá funciona como um curso técnico. Então a pessoa sai como um curso técnico em música, dependendo do instrumento. É como se fosse o passo anterior à universidade, né, à graduação, né? Além de lá, nós temos escolas particulares na cidade muito boas. Lá é gratuito, né? Lá no conservatório é gratuito, né? Mas nós temos escolas particulares também muito boas na cidade. Temos profissionais aí que já formaram, que já se graduaram e que dão aulas particulares também, né? Luane parece que dá também aula particular, né, de canto. Eu já dei aula de violão até ano passado. Esse ano eu dei uma parada porque tá muito intenso as aulas presenciais no conservatório. Mas e temos a universidade, a faculdade de música aqui na UFJF, no Instituto de Artes e Design, que foi criada em 2009, né? E aí para você poder entrar no curso, né, você passa por uma prova de habilidade específica, então você já tem que ter certa noção musical e teórica, né? Por isso que é interessante o conservatório. Se a pessoa quiser aprender um instrumento, entrar no meio da música, no conservatório ela consegue ter esse curso técnico que já dá uma certa base para a graduação. Para fechar esse bloco, uma questão assim, de base mesmo. Qual que é a importância da música na formação de uma pessoa? Bom, como a gente já tinha comentado em algumas partes da entrevista, né? Essa é uma pergunta que igual a gente estava falando antes de começar a entrevista, se eu fosse responder ela mesma, eu levaria aqui uns 3 dias falando a respeito disso. Porque uma pessoa que estuda música, ela tem uma evolução pessoal, um autoconhecimento. A gente fala muito sobre isso, sobre o autoconhecimento, sobre você entender como funciona o seu corpo, entender como você é, e de você poder se expressar. Às vezes com as palavras a gente não consegue, mas com a música ultrapassa todas essas barreiras, né? Então é uma ferramenta poderosíssima de expressão, de você conseguir colocar para fora aquilo que você está sentindo, seja bom ou não tão bom assim, mas que com esse processo do fazer musical, você se sente melhor, você se sente bem, além dos benefícios, né, de aprendizagem, de atenção, de foco, disciplina, né? Você trabalha tanto com questões concretas, exatas, né? Como com subjetividade, com liberdade de expressão. Então, é uma forma de arte que é maravilhosa e plena. Então, para nós, né, que ainda somos alunos, né, sempre a gente dá aula, mas a gente está sempre estudando. Quando o professor chega com uma informação nova, quando a gente tem um repertório para estudar, a gente tem que vencer, a gente descobre as nossas limitações e tem que vencer elas. Isso é tão prazeroso e tão estimulante, e a gente leva isso para a vida, para aquilo que a gente
né, para a forma de conviver com as pessoas, para enfrentar as dificuldades. São tantos os benefícios, assim, que se eu fosse falar, eu ficaria vários dias falando aqui sobre isso. Agora são 4 horas e 50 minutos. Para ouvir a Rádio Facom, você pode sintonizar 103,9 FM ou o fjf.br/rádio. A gente quer ouvir mais. Agora a gente vai fazer El Paño Moruno, do Manuel de Falla. É uma canção espanhola que faz parte de um ciclo de canções. E essa peça ela fala sobre uma moça que perdeu a virgindade, né, num contexto ainda bem patriarcal, né, e sobre essa questão da dificuldade que ela vai sofrer por causa disso, né, numa época em que a virgindade era uma coisa, né, numa caixinha que não podia ser tocada. Essa música ela é uma transcrição para o violão e voz, ela é originalmente composta para piano e voz. Então ela foi transcrita para o violão e voz. Rádio Facom, agora são 4 horas e 52 minutos. E a gente está aqui hoje com Luane Voigan e Frederico Donevaldi. Eles são músicos e vieram divulgar concerto na Filarmônica. A gente quer saber do evento mesmo agora. Por que vocês quiseram criar essa série de concertos? Surgiu a necessidade, quando a gente se formou, de tocar, né, de fazer performance. E aqui na cidade a gente não via muitas possibilidades, a não ser quando tinha o festival e alguns concertos locais, quando ainda existia, quando o ProMúsica ainda estava autônomo. E aí surgiu a ideia de de criar uma série de concertos que tivesse, que fosse mensal, né, para poder formar um público, sensibilizar um público, né? E aí está ligado muita parte também de educação, né, musical, porque você forma e sensibiliza um público também, e também dá oportunidade para os músicos da cidade, sejam aqueles que já têm carreira ou aqueles que estão começando, a participarem e mostrar um pouco da sua arte. Então esses foram os objetivos que a gente traçou assim, com a criação dessa série mensal de concertos na Filarmônica. E enfatizando também a questão da entrada, né? A entrada é franca, mas se quem quiser, né, sentir vontade de doar um alimento não perecível, nós também estamos recebendo, mas não é obrigatório para a entrada. Então a gente aproveita e ainda colabora, né, para algum hospital, alguma instituição, para poder ajudar. Como é que foi a escolha dos convidados? Assim, vocês tiveram algum critério? Na verdade, nós convidamos profissionais que já têm né, um certo nível de trabalho, né, interessante, e estudantes avançados também, que já têm um repertório pronto, que já
que já estudam um certo tempo para poder terem essa vivência de palco, né? Então, nós convidamos, algumas pessoas aparecem, né, que manifestam interesse em estar tocando, mas é importante serem profissionais ou estudantes avançados já de música erudita. E quem tem o interesse também que esteja dentro desses critérios, pode entrar em contato conosco através da nossa página, Sim. Concerto na Filarmônica, no Facebook. Isso mesmo. E sobre o tempo dos concertos? Geralmente não, a gente estabeleceu 15 minutos, porque a gente convida 3 músicos de diferentes instrumentos, justamente para o público perceber que existem outro tipo de repertório, né? E em cada instrumento. Então a gente convida geralmente 3 músicos e cada músico faz uma apresentação de 15 minutos, para não ficar um concerto muito longo, porque assim, tem gente que adora, que conhece, que é um público atuante em concerto, mas tem um público que não conhece. Então, para não ficar algo muito longo, a gente fez dessa seguinte forma. E o repertório, como que é a escolha? O repertório fica por conta dos músicos, né, Lu? Sim, sim. Cada músico manda com antecedência o repertório que vai tocar. Sempre o único critério que nós colocamos é que realmente seja música de concerto, para poder estimular esse campo da música, porque a gente tem várias manifestações super interessantes, maravilhosas de música popular, né, de jazz, de samba, mas em relação à música erudita, a gente não tem tanto ainda como, né, desses demais segmentos. Então a gente quer realmente dar espaço para os músicos tocarem música de concerto. Conta pra gente então, todo mês, aos sábados? Sim, sempre aos sábados às 5 da tarde. O próximo agora vai ser dia 26 de agosto, na Sociedade Filarmônica de Juiz de Fora, que fica na rua Oscar Vidal, em frente ao Banco da Caixa. Então é só chegar e aproveitar. A gente gostaria de agradecer a oportunidade de você, Carla, e aqui a Faculdade de Comunicação, de estar dando a oportunidade da gente mostrar o nosso trabalho e a série de concerto na Filarmônica. E a gente gostaria também de agradecer ao professor César Tabet, porque ele representa os sócios da Filarmônica e ele é um professor de violoncelo e ele que está cedendo o espaço para a gente lá, para a gente poder realizar esse concerto sem custo algum. A entrada é franca também, né? E ele gostou muito da ideia desde o início, né, Luane? Sim, e sim. ele gentilmente está cedendo esse espaço para a gente, então a gente deve muito a ele. Porque a grande dificuldade também é você ter um espaço adequado. E a Filarmônica, ela é ideal, porque o palco ele não é nem muito grande, nem muito pequeno. A plateia, né, as cadeiras da plateia ficam como se fosse um anfiteatro grego, né? Então você não tem como uma pessoa ficar na frente da outra, porque é uma subida. E não é muito grande também, então quer dizer, para instrumentos que não precisam, que tem pouca projeção sonora, como o violão, por exemplo, é o ideal. Você não precisa de fazer uso de um recurso de amplificação externa, entendeu? Então, assim, tem uma iluminação muito boa, né, Luane? Sim, é um teatro realmente muito bom. Nós somos privilegiados de ter a oportunidade fazendo a série de concertos lá, né, nesse espaço. E só também deixando o convite para quem tiver interesse em colaborar de alguma forma, em patrocinar. Nós estamos buscando sempre melhorias, né, na série para poder crescer, expandir e para poder continuar fazendo esse trabalho. Deixem os contatos de vocês, a página que vocês têm no Facebook, para o pessoal poder encontrar vocês. Então, a página é Concerto na Filarmônica, página do Facebook. E lá nós vamos responder todas as dúvidas. Vocês podem curtir que nós vamos estar colocando as datas dos próximos concertos. E todas as informações em relação ao concerto estão lá na página Concerto na Filarmônica. 59 minutos, eu queria mandar um abraço especial para o pessoal que está sempre acompanhando a gente. E hoje especialmente para os calouros da Facom, que daqui a pouco vão entrar no ar pela primeira vez aqui na Rádio Facom. Maravilha. E agradecer a vocês a oportunidade. A gente já está tentando já há algum tempo, né, esse encontro.
e hoje aconteceu. Eu queria agradecer e dizer que está sempre aberto, sempre que tiver coisa nova, sempre que vocês quiserem apresentar alguma coisa, é só entrar em contato com a gente. E mais alguma coisa? Eu também quero agradecer, muito obrigada por abrir esse espaço para a gente. Realmente, vocês também estão contribuindo com a série de conceitos, contribuindo com a música, com a cultura. Então, muito obrigada mesmo. É um prazer pra gente, a gente quer ouvir mais. Qual música vai ser agora, pra gente encerrar? Agora é uma música, eu vou tocar o violão solo, eu vou tocar uma peça que se chama Home, do Andrew York. É uma peça contemporânea, o compositor ainda é vivo, ele é norte-americano e ele tem muitas composições atuais e da década de 90 e 80. E eu vou afinar a sexta corda do violão, que geralmente é afinada na nota Mi, eu vou afinar ela em Ré, para ter uma sonoridade da tonalidade da música, que é Ré maior.
Bravo, muito obrigada. Vocês acabaram de ouvir Frederico Grunewald, violonista, aqui na 103,9 FM. Fique agora com a nossa programação musical. E daqui a pouco, o boletim do Calouro Facom, só com mulheres. Fica aí. A Rádio Facom oferece programação para todos os gostos. De segunda a sexta, de 8 da manhã até 10 da noite, a melhor frequência do seu dial oferece conteúdo de qualidade na Faculdade de Jornalismo da UFJF. Sintonize 103,9 FM ou entre no site ufjf.br/rádio. Você terá acesso ao melhor conteúdo: notícias, entretenimento, músicas, esportes e até curso de inglês. Rádio Facom, a melhor rádio universitária do país.